yoga. A yoga para a saúde, para o autocuidado e que vai nos ajudar a trabalhar com ciclos femininos, a nossa saúde feminina. Esse é o tema da nossa live de hoje com a Flora. Então, sejam todos muito bem-vindos. A Flora deve estar chegando. Ela mora no México. Atualmente, ela está no México. Eu a conheci em Medellín, que é, para quem não conhece, na Colômbia, durante o meu período sabático. E a gente vai falar, então, sobre essa sabedoria do corpo feminino. A gente vai falar sobre o autocuidado através da yoga. Olá, Oh, querida! tudo bem? Sim, que maravilhoso te rever. Que Que seja pessoa bom, igual. Muito lindo mesmo. que lindo. Realmente eu apresento a pessoa, deixo ela se apresentar. Mas eu tive uma intuição, assim, antes de começar essa live, porque a gente vai falar hoje justamente do lado do feminino, da sabedoria do corpo e tudo mais. E a gente sabe que existem vários movimentos. Existe um movimento que, às vezes, são o feminismo aí contra o mundo machista, mas Aham. eu fico até emocionada de falar, porque me veio uma vontade muito grande. Ontem foi Dia dos Pais aqui no Brasil. Ai, é verdade. Triste, porque teve a junção do feminino e do masculino. Não existe um contra o outro. A gente sabe que na dualidade vai sempre existir o positivo, o negativo, o amor, o ódio, o feminino e o masculino. Mas o todo, ele se complementa e é uma unidade. Então, se estamos aqui, é graças às nossas mães, mas também graças aos nossos pais. E eu fiquei pensando assim, até perguntei um pouquinho antes da minha mãe, para minha mãe, ao entrar nessa live, eu falei assim, qual que é a maior virtude, né, que você admirava no meu pai? Porque eu sempre conto a história aqui da menina da transformação, que é tipo, nossa, meu pai era bravo, e por causa disso eu corri mais, estudei pra caramba, ele me exigia disciplina e blá blá e tal. E tem características da minha personalidade que eu luto todos os dias, né, para me tornar um ser humano melhor, e a meditação e o yoga ajuda muito nisso, que eu sei que é herdada, mas outras coisas que são as virtudes que a gente também não pode negar. E aí eu quero, nesse momento, homenagear todos os homens que estão nessa linda live, que vai ser uma live que vai honrar o feminino, mas eu não consigo não honrar o masculino, falando do meu pai, falando do pai de cada um de nós e todos os pais que estão aqui presentes assistindo. E o que me veio, assim, de virtude do meu pai que eu tenho em mim é a integridade, é a honestidade, é o amor à profissão, porque eu considero a medicina isso que a gente faz. Porque tem a medicina do corpo, mas tem a medicina da alma. Então, tudo que a gente busca, que é para melhorar a nossa saúde, eu acredito, eu vejo como uma medicina. Que seja na voz, que seja no aroma, que seja no toque, que seja na beleza das palavras, que seja no abraço, no amor, na intenção. Então, quero agradecer, honrar o meu pai por eu estar aqui hoje, fazendo esse lindo trabalho da Menina da Transformação, que eu acredito que é muito inspirado e está aí em algum plano sendo compartilhado, né, com ele, acredito. E que a gente possa deixar aqui nessa live algo eterno. Quais são as nossas virtudes? O que a gente veio contribuir para o nosso mundo que vai ecoar além desse momento físico aqui, né, distante? Então, super inspirada aqui para começar, agradeço a sua presença, fico muito feliz, porque eu te conheci num momento muito especial da minha vida, que foi esse grande momento de transformação. Então, foi um encontro, mas que eu acho que ele tem alguns encontros que são marcantes e nos eternizam, né? Então, eu acho que esse encontro, para mim, eu tenho uma recordação muito forte de tudo que a gente compartilhou. Não imaginava que a gente estaria aqui celebrando isso, mas fico muito feliz. Então, falei demais.
A palavra é toda sua, se apresente, conta pra gente quem é a Flora, o que que a Flora traz pra gente hoje, como que surgiu aí a ideia do Chandra. Gratidão. Querida, que linda! Que lindas palavras, na verdade, que honrar o feminino, o masculino, né? Honrar o que é a vida, né? Seja homem, mulher, ou enfim, eu acho que é maravilhoso. E que bonito, que bom, que bem lembrado mesmo isso do Dia dos Pais e de a gente abrir esse espaço na nossa vida para honrar, né? Essa semente do masculino que faz parte do que a gente é, né? E é muito lindo isso tudo que você fala, porque é justamente sobre isso se trata a yoga, né? É desse balance, né? Dessa unidade, não vou dizer perfeita, né? Mas assim, harmoniosa, né? Do masculino e do feminino, que faz parte do que a gente é. Disso se trata a yoga, né? Na Hatha Yoga. E eu acho que essas palavras, assim, para começar essa conversa, né, sobre um yoga que é somente para mulheres, eu acho que é maravilhosa, assim, que agradeço muito esse espaço que você abre de honrar o masculino. Ai, gratidão, gostei bastante Gratidão a você. Muito obrigada. Ai, Gratidão. eu Conta queria. pra gente, porque aqui, ó, eu apresentei como Chandra Yoga, tá certo, né? Que é yoga para a sabedoria do corpo feminino, da mulher mesmo, dos ciclos femininos. A gente vai falar muito mais hoje da parte do ciclo feminino. Temos homens aqui presentes, mas o foco hoje é o feminino. E é interessante também que os homens estarem aqui até para conhecer. Eu acho que é um movimento interessante esse resgate. Claro. Eu queria muito que você assim, falasse um pouquinho da sua formação, da sua linha assim, de estudo mesmo, e por que o Chandra Yoga, como que surgiu, o que é o Chandra Yoga e como que você idealizou, né, essa formação. Eu lembro que a gente se encontrou em Medellín, na Colômbia, eu já estava pós meu período aí de meditação, e eu lembro que todo o meu período sabático de viagem, eu estava sempre encontrando com o pessoal do yoga, acro yoga e meditação. Muita gente buscando expansão da consciência. Então, eu considero que a viagem para fora do centro, ela foi uma extensão dessa viagem interna, né? E provavelmente fez esse caminho. Então, conta um pouco pra gente. Total. Total. A Chandra Yoga é o resultado de uma viagem de vida, assim. Ai, que lindo. Assim, antes da gente começar a entrar, né, nessa viagem, eu gostaria de propor para você e para o pessoal que está aí, né, com a gente, da gente começar essa conversa com um Om. O que você acha da gente, já que a gente vai falar de yoga, o Om, que para a filosofia da yoga simboliza, né, o som do universo, né? Que se a gente pudesse transmitir em uma sílaba, o som do universo seria nessa sílaba Om. Então, na yoga a gente utiliza muito, né, para abrir os espaços, para começar essa conexão com a nossa intuição, com o que é sagrado, com a nossa visão, né, com essa consciência, com essa consciência bem sensível da gente, assim. Então, eu queria propor para a gente fazer um on. Eu aqui no meu espaço, você aí, Tá. vocês aí que estão na casa de vocês também. Então eu vou sugerir, vou convidar, né, que vocês fechem os olhos uns instantes, que conectem profundamente com a sua respiração, essa respiração que é esse sopro de vida. Inalamos e exalamos bem profundo. Aproveitamos para relaxar um pouco o músculo da nossa face, ombros. E mergulhar realmente nesse silêncio que a inalação e a exalação nos convida. Assim que inalamos e exalamos bem profundo. E agora sim.
Inalamos, exalamos, relaxamos as mãos. E quando cada uma estiver pronto, a gente pode voltar para essa conversa, esse mundo virtual que a gente nunca sabe o que vai acontecer, verdade? De repente cai. Bom, querida. Já acontece de tudo. Obrigada. É muito bom começar interiorizando, né? Sintonizando. Sim, agora sim. Bom, agora já comentando um pouco, né, disso que você estava falando, que com a sua história atual, né, com a menina da transformação, vem de uma viagem, né, tanto externa como interna, né? A Chandra Yoga também nasce daí, também nasce eu falo que nasce de um processo de autoconhecimento, né, de uma experiência de eu como praticante de yoga e nesse tempo também, né, já instrutora de yoga, comecei a experienciar cada vez mais a yoga e a prática, né? E percebi os benefícios que essa prática existem, né? Tem. Ai, perdão, às vezes eu vou misturando espanhol. Deixa eu falar para o pessoal aqui, gente, é assim mesmo, não é problema de linguagem, nada disso, é porque a gente fica acostumado a falar e aí vai mesclando as palavras, mas a gente está entendendo, então fica tranquilo. Tem muitos anos que você está fora, né? Morando em Paris. Eu falo que eu falo portunhol, meu cérebro já está em portunhol, metade português, metade espanhol. Então, eu particularmente acho lindo, eu estou achando lindo o sotaque. Então eu fui percebendo, né, como a yoga tem ferramentas maravilhosas, né, para atender algumas especificidades, né, do meu ciclo como mulher, né? Quando eu falo do meu ciclo, eu falo do meu ciclo menstrual mesmo, né? E isso tudo também dentro de uma caminhada de uma busca de um descobrimento, né, do que é ser mulher, né, como a gente chama hoje do sagrado feminino, de entender, né, uma importância não só física desse ciclo menstrual, mas de uma importância também emocional, uma importância até espiritual, né, de entender o que é esse sangrar, de entender o que é essa ovulação e de todos esses. Claro, imagino que você como médica, né, sabe muito bem toda essa dança hormonal, né, que a gente como mulher recebe, vive a cada mês, como isso vai transformando e nos vai afetando, né? Mas não no sentido negativo, mas vai fazendo o que somos como mulher. Então, assim, nessa viagem, né, de yoga, de conexão com o sagrado feminino, assim, e também de ir buscando algumas referências, né, em algumas memórias ancestrais, né, memórias de cultos, né? Quando eu falo cultos é como não cultos de organizações, mas cultos de sociedades que cultuavam, né, a menstruação da mulher, sociedades que cultuavam, né, até diversas deusas, né, a lua, que era muito associado com esse ciclo também. Então, foi indo dessa descoberta, né, que aí era algo assim super aberto, né, era como muita informação chegando e eu fui, entendendo, né, como a yoga, né, e toda essa sabedoria, que eu chamo sabedoria cíclica, né, e essa memória ancestral que está conectado com essa sabedoria cíclica e uma potencialidade de transformação, de bem-estar e de plenitude e de consciência, né, do que é ser mulher, foram se unindo. Que lindo! E aí já faz uns anos, e aí na verdade foi o ano passado que eu criei o nome, mas eu já vinha como pouco a pouco tecendo, que eu falo, né? Como as tecedoras, as antigas mulheres, né? Que faziam as roupas com as mãos, né? Então, assim, foi que eu fui tecendo essa história e recebeu o nome de Chandra Yoga, né? Yoga para a saúde dos ciclos e do corpo da mulher. E aí, fala para o pessoal, porque muita gente, eu acho que tem gente aqui que eu vi que é da yoga, que é professor, instrutor, que pratica, mas tem pessoas aqui na live que não são da linha da yoga, então às vezes não sabem, até o Chandra é sânscrito, não é? E explicar essas coisas mesmo, se você tiver, porque às vezes a gente usa aqui. Eu não lembro o que eu tava falando. Eu acordei, comentei com meu namorado, falei assim, nossa, achei lindo, porque fulano tem o Surya Namaskar no quarto dele. Aí ele, que é isso? Né? E a gente fala como se fosse
porque é o nosso mundo, é a nossa realidade. Então, se você puder, assim, de vez em quando, traduzir os termos para quem tiver e que não é ainda da yoga, ou que é, de repente, né, um interessado que vai começar a Claro. praticar, né? Acho que é legal. E também eu acho que uau, quando a gente fala de yoga hoje em dia, né? Hoje em dia a yoga ela é tão visual, né, que a gente esquece também muito do que é, né, a essência do que é essa yoga. Por isso eu comentei no começo, né, justamente a yoga vai falar sobre isso, né, a yoga é buscar essa união, né, buscar essa união dessa dualidade feminina e masculina, né, que isso para anatomia sutil da yoga, ok? A gente já está falando um pouco Claro. de filosofia, né? Mas, assim, comentando um pouquinho, né, do que isso é muito legal. Sempre me perguntam, né, mas o que é Chandra Yoga? Por Então, que Chandra Yoga? Chandra em sânscrito significa lua. E a ideia desse nome, justamente, né, é por essa história e por essa memória, né, da nossa humanidade, né, da conexão e da inspiração do ciclo lunar com o ciclo feminino. Então, por isso, a tradução seria Yoga Lua, né, algo assim, uhum, Yoga da Lua, né, e por uhum, isso Chandra Yoga. E também porque nesse sistema, né, que eu tô desenvolvendo de yoga para a mulher, não quero dizer, ok? Isso é muito legal falar também, que só tem que praticar isso, né? Que é só essa prática de yoga agora que é importante, que nenhuma outra. Não, não é isso, né? É uma uhum, prática complementária, né? É uma prática uhum. que te vai trazer, que te vai apoiar, né? A compreender mais seu ser mulher, seu corpo, seus ciclos, né? Tanto esses ciclos mensuais que a gente vive, né? Como a questão da menopausa, né? E toda essa dança hormonal que a gente vai vivendo como mulher, assim. Então, Tá. não tô falando que nenhum outro yoga, né? Estilo de yoga traz benefícios. Não, né? Não é essa a ideia. Mas é também que é um complemento, assim, sabe? É um yoga que vem trazer como um mel, assim, vem adoçar, né? Porque justamente nessa trajetória de autoconhecimento do meu feminino, né, de sagrado feminino e desse estudo mesmo, não só físico, mas como também teórico, né, de ir buscando um pouquinho do que da história da yoga, da filosofia da yoga, eu fui compreendendo, eu fui vendo que muito pouco, isso é super interessante a gente falar aqui, que muito pouco dentro dessa história se falava de um yoga praticado por mulheres, né? Então, todas as técnicas corporais da yoga que a gente tem hoje, né? Tanto de respiração, como do corpo, como de posturas com as mãos, que são os mudras. Sempre a gente tinha, né? Dentro desses textos antigos, sempre se existe, né? É, praticados por homens, assim. Então, Uhum. uau, mas o ciclo menstrual é algo tão presente na nossa vida, né? Daí vem a vida, né? É, Então, como que, aonde está toda esse material, né? Essa memória, né? Eu tô falando dos textos antigos. Então, assim, não uhum. existe, né? Então, toda essa informação, todo um yoga até poderia falar assim, sem querer também gerar uma incomodidade, mas o yoga que a gente pratica, ele é universal, mas ele vem de práticas masculinas, né? Sim. O yoga que a gente pratica hoje, que eu falo, né, do Hatha Yoga, esse yoga que a gente conhece, né, o yoga do corpo, do movimento, Uhum. Tem né? muito mais os asanas, né? As práticas físicas. Asanas, exato. Então ele vem Uhum. de um contexto, né? Porque as mulheres também naquele tempo elas praticavam um outro tipo de yoga, né? Era um yoga mais devocional, era um yoga mais de trabalho, né? Um karma yoga, trabalho mais em casa, né? De sustentar toda aquela estrutura familiar. Então a gente tem muitos poucos relatos de uma prática de yoga voltada para atender essas especificidades, né? Voltada para um corpo feminino. Então Uhum. também aí isso também como sabe, um susto assim que eu falei, uau, né? Eu acho que talvez hoje em dia nós como as mulheres, né, e muitas das praticantes da yoga, eu sinto que a gente tem talvez até um pouco, não é responsabilidade, né? Mas essa
esse desfrutar o que é reconhecer essa nova forma de fazer yoga, né? Como que atende já questões específicas do nosso ciclo, né? Então é todo um estudo assim, né? Um Uhum. autoestudo É. e é muito interessante que tem algumas outras companheiras também, praticantes que estão entrando nessa descobertas, né? Então é algo assim, yoga enfocado para a mulher é algo Para recente, digamos assim, bem sim. interessante isso que você fez, deixando bem claro que você não tem nenhum interesse aqui em desqualificar os outros Não, tipos de yoga, mas é algo que faz todo sentido. Eu lembro disso, assim, porque eu fiz uma regra mnemônica, uma historinha na minha cabeça. Quando eu estudei Shiva Yoga, que é ah, muito masculino. Se você for pensar, Shiva sai destruindo tudo, a gente trabalha muito sim. força, e não tem esse negócio de doçura, não, vamos com quanto mais, mais, mais. É muito, tem um lado muito de trabalhar, é tudo, é completo, mas eu via muito isso, talvez o meu olhar na época me pedia isso, pedia uma mulher resistente, né, uma mulher resiliente, uma mulher que tinha que enfrentar um mundo, de repente, machista, e Claro. se aparecer ali, né, e se firmar ali. Então, eu acho interessante, eu lembro exatamente disso quando falava da sociedade lá atrás, no início, né, do hinduísmo, que era dravidiana, que era uma sociedade matriarcal, que traz valores que talvez agora, né, nessa época a gente está resgatando, que Exato. ficaram esquecidos. Quando chegaram os arianos, que chegaram com essa história de querer dominar, de Uhum. explorar, de tomar, de possuir, né? E o dravidiano, que era essa sociedade matriarcal, era muito mais de cooperação, de colaboração, Uhum. de nutrir. Isso ficou tão marcado na minha mente, assim, eu jamais esqueci. Outros nomes, sânscrito eu esqueci quando eu estava estudando minha formação, mas isso ficou forte. Porque eu fiquei pensando assim, será que a gente consegue fazer uma sociedade assim? Uhum. Eu sinto, eu não sei a sua experiência, mas eu sinto que esse movimento, pelo menos o meu e de outras pessoas como você, que eu estou entrevistando, outras pessoas que vêm, muitos homens, inclusive, fazendo esse movimento desse resgate de algo mais Exato. sensível, não é? Então, eu queria te ouvir nesse sentido, Eu, assim. eu acho que é muito legal isso que você está falando, porque cai bem, assim, vem bem um pouco com qual é o objetivo, né, desse sistema. Que se a gente for pensar, né, isso mesmo que você está falando, né, houve um movimento da humanidade, né, onde a gente deixa de viver uma sociedade mais, como você colocou como exemplo, colaborativa, né? Onde a gente vai perdendo também ao longo, né, desse caminhar dessa humanidade, dessa sociedade, né? Um pouquinho a nossa conexão com a nossa intuição, né? Com os tempos da natureza, com os ciclos lunares, né? E a gente começa a criar um tempo um pouco mais artificial, da técnica, da razão, que é maravilhoso também, né? Graças a isso a gente está podendo, A né? Eu gente está aqui no aqui agora. México, você aí no Brasil, e assim, e abrir esse expandir, não essa palavra para o mundo. Qualquer pessoa que quiser chegar aqui agora, chega e escuta a gente, né? Mas assim, que tem os seus benefícios e eu acho que é maravilhoso também, né? Mas eu acho que nisso a gente foi se distanciando um pouco, né, do que para yoga seria um aspecto, uma energia mais lunar, por exemplo, né? Eu sempre vou estar usando esses termos solar, lunar, porque a yoga trabalha muito com isso, né? Tanto que eu falei o Hatha, né? O Hatha Yoga simboliza justamente isso que eu estava falando anteriormente, né? A união perfeita dessa energia masculina e feminina em um no mesmo, em você mesmo, né? Então, Isso. a Chandra Yoga também, ela vem trazer, né? Essa possibilidade, esse convite, né? Claro que é um trabalho só para mulheres, né? Como você também falou, eu acho que os homens também estão nessa jornada, mas um convite que as mulheres abram espaços, né? No seu dia a dia, para voltar a conectar com esses aspectos de si mesma, que às vezes no ritmo da vida. Eu falo que as mulheres hoje em dia são essas deusas de 3, 4, 5, 7 braços, né? Fazem tudo ao mesmo tempo, Muito cuida do filho, vai função. trabalhar. E é maravilhoso. Eu acho que toda essa energia que a gente tem, né? Essa energia de vida que a gente tem, de manifestar a vida, de cuidar, de atender, de doar, né? Mas eu acho também que é necessário, né? Nesse desequilíbrio da humanidade que a gente
vive, né, onde existe um aumento desse tempo da técnica, da razão, do fazer, do agir, né? Muita distração, né? Exato, Flora, claro. eu queria te pedir um minuto, assim, só para te fazer uma observação, porque é muito legal essa multifuncionalidade, mas tem estudo que fala que essa multifuncionalidade não faz a gente mais feliz, é distração demais. E eu fiz esse caminho que é instigante para muita gente, né? E eu tenho colegas médicas que estavam justamente nesse momento de pandemia falando, putz, eu tenho que trabalhar. Aí eu chego em casa, eu dispensei a pessoa que me ajudava, e eu tenho que lavar, passar, cozinhar, cuidar dos meus filhos, ensinar o dever. Então, assim, ainda a gente tem uma característica de uma sociedade mais patriarcal mesmo, mais machista, e esse modelo eu acredito que ele vai mudar, e já tem muitos lares mudando, mas aí você pergunta para essas pessoas, elas falam, eu só estou pagando conta, cuidando de filho, de marido, e não sabe dela. Então, assim, o olhar para dentro, esse resgate de si. E aí são muitas distrações, e às vezes num mundo cheio de distração, é muito fácil a gente se perder. É muito fácil se perder. E aí, olha um insight que eu tive, assim, quando eu comecei a conectar de novo comigo, através da yoga, através da meditação, e nesse momento. Eu falei assim, gente, eu sou uma médica, reumatologista, com deficiência de vitamina D, num país tropical. Ó, bárbaro. Assim, tudo bem se fosse num lugar que fica, sei lá, mais da metade do ano sem sol. Mas aqui tem sol todos os dias. Por quê? Porque eu estava exatamente todos os dias, durante mais de 8 horas, fechada, e não saía para ver a luz do sol. Então, assim, uma desconexão da nossa natureza. E aí eu gosto muito de um curso que eu fiz, né, na quarentena agora, da reaprendizagem criativa, que fala coisas naturais e normais. O sol é da nossa natureza. Então, não é normal uma pessoa estar enfurnada o dia inteiro, que seja em casa, que seja no consultório, que seja em algum lugar, sem contato com a natureza. Então, aí você vive a normose e acha que coisas normais são naturais. Não, não são. E aí eu acho lindo o seu trabalho, que você está resgatando isso, natural. Não, é perfeito. Isso que você está colocando, assim, né? Essa mulher multifacetária, né? Essa mulher faz tudo, essa mulher eu posso, eu vou, eu consigo, né? Que eu acho que é um processo que vem esse resgate da necessidade da mulher, né? Voltar a talvez se empoderar, se colocar no mercado de trabalho. Eu acho que foi um processo importante, mas também, né, tem essas consequências, né? Isso vem a um preço de uma desconexão consigo mesma. Há mulheres que nem sabem em que momento do ciclo menstrual estão. Então, assim, problemas seríssimos no sistema reprodutor da mulher. Você, como médica, você deve, né, ter contato com toda essa informação. Enfim, e aí tem todo esse afastamento, né, dessa essência feminina, né? Então, a ideia da Chandra Yoga não é como, né, tirar o masculino e subir o feminino, né? Desse solar lunar que eu tô falando, mas justamente é como a gente está hiper estimulada, né, nessa energia masculina, o solar, da razão, desse não natural, como você estava falando. A ideia do Chandra Yoga é como apoiar as mulheres a que possam voltar a equilibrar essa sua outra potencialidade, né? E esse voltar a reequilibrar, né? Eu encontrei na yoga técnicas, né, maravilhosas para isso. Você vai falar para a gente, assim, como que é isso na prática? Como uma mulher que, por exemplo, está interessada, hoje tem essa facilidade, né? A gente está conectada, então uma brasileira pode estar aqui querendo fazer aula com você e no México consegue. Então, assim, eu me interessei, eu quero fazer uma prática para eu voltar a conectar aí com o meu feminino sagrado. Talvez para você falar para a gente como que é isso na prática. E tem os benefícios diretos, assim, eu já fiz lives de yoga, a gente sabe que tem vários benefícios, mas para o feminino específico, nunca fiz assim.
Claro. Então, hoje em dia, por exemplo, né, trazendo isso um pouquinho, né, para a realidade. Vou trazer exemplos assim, né? Eu tenho uma prática que é somente para yoga na menstruação. Então, assim, que foi justamente o meu ponto onde eu consegui unir a yoga com o feminino. Foi, para mim, foi aquele insight, né? Foi um aham. Por quê? Porque a prática que eu geralmente faço de yoga, que é guardo no meu coração e é a minha prática regular, né? Digamos assim, claro que eu vou praticando o Chandra Yoga também, né? No meio disso, eu pratico um estilo de yoga que se chama Ashtanga. E é super solar, já que a gente está falando dessas energias, é um yoga bem físico, né? Onde a gente trabalha mesmo essa desintoxicação através do calor, desse fogo, né? Que a gente produz com a prática. Mas na época da nossa menstruação, a gente não pratica. É como, sabe, é como recomendado. Você não pratica. Por quê? Né? E aí foi justamente esse insight que eu comecei a perceber, uau, é verdade, né? Essa época não é para isso. Né? E aí, enfim, junto com esse saber, né, do que é essa época da menstruação, que está acontecendo, né, no meu corpo ao nível hormonal, né? O que está acontecendo no meu corpo ao nível físico? A Ayurveda também vai falar, né, que essa medicina da Índia, que é um momento de limpeza, de depuração, né? Essas memórias ancestrais que eu estava falando anteriormente, vai falar que a menstruação é esse momento de você ir a um espaço muito sagrado, seu, intuitivo, né? Falam que corresponde à fase lunar da lua nova, né? Da lua negra, quando não tem lua, né? Que é esse momento que você vai lá para dentro. Enfim, e então foi a partir dessa fase, desse período, que eu comecei a nutrir todo esse projeto da Chandra Yoga, né? Já para vocês terem uma ideia. Porque eu sinto que é um momento do ciclo da mulher, mas óbvio. Você o Flora, o Eckhart Tolle, ele fala que nós mulheres, a gente já tem o intuitivo, o emocional, né, que já é mais aberto, assim, dos nossos chakras, e ele fala que esse período, né, que muita mulher fala de TPM, que não dá conta e tal, que é o pré-menstrual, é um período muito propício para o trabalho do despertar espiritual. Esse período do pré-menstrual e da menstruação. Isso é uma coisa do livro do Eckhart Tolle que eu li recente no Poder do Agora. Sabe de você, assim, você estudou, o que você sente disso, como que é isso na prática? E é maravilhoso isso que você está falando, porque justamente nesse momento pré-menstrual, nós, como mulheres, estamos com o nosso hormônio, a progesterona, está lá em cima, né? E justamente é o hormônio que baixa a nossa imunidade, né? Como se a gente for ver, né? Toda a consequência também química desse hormônio, assim, então, no nosso corpo. Então, não é por nada que a gente não tem vontade de fazer nada, não é por nada que a gente se sente inchada, né? Então, assim, estou dando um exemplos, né? Mas, por exemplo, agora já trazendo na prática, né, a Chandra Yoga, eu apresento como cursos, aulas, onde você vai aprender, né, posturas de yoga. Você vai aprender técnicas que você pode fazer com a sua mão, que são os mudras, né? E meditações que te ajudam, por exemplo, no momento que você está com o seu sangue, né? Com a sua lua, que eu chamo, ou no pré, você pode fazer e te vai trazer um alívio. Tem muitas mulheres, muitíssimas, que sofrem com a sua menstruação, que tem né, que sofrem por dor, ou até porque sangram muito. Então, a ideia da Chandra, eu trabalho muito com a ideia do autocuidado. Então, assim, minha ideia mesmo é passar informação, é instruir, né, é ensinar, né, técnicas, tanto corporais, como eu falei, né, como de respiração, ou meditações, que podem, nesse momento, você utilizar para trazer um melhor bem-estar, né? Muitas mulheres... Uma outra pergunta, porque o meu público, ele é um público predominantemente feminino, e é um público assim, de 35 a 55 anos. Eu tenho uma experiência de conduzir os grupos de 21 dias de meditação, grupos de desafio, e quase sempre teve um grupo que foi muito especial, assim, que era um monte de mulher na menopausa. Isso também. Minha área não é ginecologia, mas tinha um monte de mulher falando dos benefícios da meditação na menopausa. Então, a gente está falando do ciclo aqui do sangramento,
Uhum. Mas e a mulher, né? Na menopausa, como que é Amo isso? também. Amo trabalhar também com essas. Ainda não cheguei não nesse momento, mas sinto que também é muito lindo a gente como mulher, né, começar a preparar o nosso corpo também para esse momento. E aquelas mulheres que estão passando também, né, por toda aquela desordem, né, ou reorganização hormonal, né? Também a Chandra Yoga também traz práticas para equilibrar o sistema hormonal, também como rituais de recebimento, né, da sua menopausa, também rituais de recebimento da menarca. Eu gosto muito, né, de trabalhar com a ideia de ritual, né? E não é que Tá. ritual é algo diferente, sabe como não é místico, não, é trazer novas simbologias, né, para os processos e ciclos naturais da vida. O Então, ritual como algo sagrado, como exato, algo de simbolismo arquetípico, assim, que sustenta a gente, que é importante. Se a exato, gente tira o símbolo também, às vezes a gente exato. perde muita coisa, né? Eu E acho que é quando a mulher deixou de usar saia. pode ser também. E também porque eu sinto que ritualizar a vida nos ajuda muito a entrar nesse outro mundo que eu estava falando, do intuitivo, do perceber, né, do honrar, né, de honrar esse ciclo, né, se esse ciclo menstrual ou essa nova fase pela qual estou passando da menopausa. E eu sinto que é muito importante também trabalhar, né, com ajudar a mulher, apoiar a mulher, né, a conectar com o seu corpo nesse momento, porque eu sei que na menopausa muitas mulheres sofrem, não, dessa desconexão, de repente, habitar o meu corpo é um problema, né, porque Uhum. eu tô por todos os lados, eu já não me entendo mais, né, eu tinha um ritmo e de repente tudo isso começa a mudar, sem falar também a questão, né, uma certa crença, né, social e cultural que a mulher quando chega nesse momento ela já não é tão útil para a sociedade, porque ela deixa de ser Tirar isso é importante, cortar isso. então, assim, isso também é cortar, né? Fazê-las entender que esse momento da menopausa, a gente fala, né? Que a energia que estava para fora agora vem para dentro, então agora você vai brilhar, assim, né? Não é que você vai Mulheres, apagar. escutem isso. No centro de meditação, tem uma mestra linda iluminada e ela fala assim: olha, a terceira idade é a melhor época da minha vida. Então, Tá. se tiver alguma mulher aqui assistindo a gente, ou quem assista depois, que esteja aí na menopausa, escuta essa beleza que ela falou. A gente É, vai brilhar mais e mais e mais. é verdade. E também eu acho que com a Chandra Yoga eu também busco trazer, né? Essa ajuda. Trazer o que eu falo como ajudar, né? Inspirar, né? A que você possa voltar a conectar com seus ciclos, voltar a ter uma autonomia de autocuidado e de compreensão. Quando eu falo ciclo, eu não estou falando só do ciclo menstrual também, tá? Estou falando de todo esse ciclo da Até vida. fica, né? Exato. Então, assim, a ideia da Chandra Yoga é te reaproximar, né, com essa ciclicidade feminina, né? Que para mim daí vem a nossa grande sabedoria mesmo, né? Claro que também isso envolve, né, ser mãe, tem mulheres que, né, passam por essa bênção de ser mãe, enfim, né? A gente vai passando por vários processos, né? E a ideia é fazer esse resgate mesmo de autoestima, resgate de Uhum. você começar a entender o seu corpo, né? Por exemplo, a questão de talvez utilizar essa. Não estou criticando, né? Mas a questão das pílulas anticoncepcionais é um problema seríssimo atualmente, porque tem efeitos colaterais, assim, bem sérios em algumas mulheres. Elas perdem o controle do seu ciclo, né? Enfim, Tô dando um exemplo, né? De você voltar a ter uma autonomia, né? E sabedoria do que está acontecendo no seu corpo. Por que hoje você está de mau humor, né? Então não é você negar o seu mau humor, é você entender que isso é uma grande porta para compreender o que está acontecendo no seu corpo nesse momento, né? Eu trabalho muito em sincronia com a dança hormonal, assim, eu acho que é muito Tá. importante É também a gente. muito, eu falo que é muito agressivo e talvez um autoabandono a gente ter um período onde a gente está sendo convidado para estar mais introspectivo e a Exato, gente ir para fora, né? E a sociedade, a gente sabe que no Brasil é uma sociedade muito para fora. já, Então, é difícil, é desafiador trabalhar a meditação e ir para dentro, mesmo nos períodos de quarentena, tá difícil ficar em exato, casa, né? Então, a gente quer fugir de alguma coisa aqui e a gente tem uma tendência a olhar, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Eu quero o bom,
né? E o ruim eu não quero. Então eu quero prazer e a dor eu não quero. Mas às vezes é a dor que leva ao recolhimento. Eu te falo assim, eu vim de uma viagem, eu estava dirigindo, eu tive um torcicolo aqui, e eu fiquei pensando, mandei mensagem pro meu professor, estou fazendo agora Swastika Yoga. E aí a gente fica uma parte da prática invertida durante um bom tempo, e eu falei, quer saber, eu acho que não vai ser legal para o meu corpo hoje. E eu sou uma pessoa que eu tento aí sempre mais, assim, ir para o lado do esforço mesmo, digamos assim, de querer ir além. E aí eu falei, quer saber, eu vou respeitar meu corpo. E foi um dia para eu voltar à prática normal. E eu acho assim, eu acho que isso é maturidade. No meu ver, eu não sei, talvez outra pessoa escutando essa história, para ela deveria ser justamente o oposto, né? Ela fala, não, eu vou me empurrar para fazer essa coisa. Mas assim, para mim foi um respeitar o meu corpo. Porque eu aprendi a trabalhar doente, sabe? E fazer provas se estava com febre. E às vezes, assim, no lugar de autocuidado, um autoabandono mesmo, porque fica agressivo com o corpo. Você acaba lesionando mesmo, machucando, né? Então, esse respeitar aí foi é um aprendizado para mim ainda, sabe? Aqui, eu não sei se eu te fiz essas perguntas, mas assim, se você puder falar, você já falou bastante dessa prática integrada para a mulher, se tem alguma prática cotidiana mesmo, de autocuidado, o que você acha? Não sei se você vai dar alguma dica aqui pra gente e tal, pra gente... Eu acho que... nosso dia a dia. Eu acho que a primeira dica, né, de autocuidado que eu poderia dar para aquelas mulheres que ainda estão no seu período, que ainda estão na fase... de menstruação, que ainda estão... né? Nesse momento, eu acho que é começar um calendário menstrual, né? E não só o de, né, de marcar X, sabe, um calendário, não, de ir marcando, né? Mas um calendário menstrual de, ok, né? A gente fala mandala menstrual, mandala da lua. O que está acontecendo? Qual é a fase que eu tô, né? E observar, e anotar, e sentir, e como você tá. E o próximo mês fazer de novo. Eu acho que é um primeiro passo, né? Para começar a se entender, assim, entender o que está acontecendo no seu corpo. E percebendo, eu acho que as automassagens também ajudam muito, né? Acho que também... fazer automassagem, tocar o seu corpo, né? Expandir esse chakra do coração que nos conecta com o tato, né? Então, assim, eu acho que é se olhar no espelho, massagear o corpo, né? Se possível, assim como sem roupa, né? Começar a se aproximar através dessas ferramentas que são mais óbvias pra gente, né? Como isso que eu falei da menstruação. Então, assim, observar o que você utiliza para sua menstruação, que tipo de coletor você utiliza, aí alternativas, né, para que eu possa entender esse sangue sem uma negação, mas entender ele como um processo de limpeza, né, um processo onde eu entrego algo para a terra, né, uma oferenda para a terra. Então, assim, ir conectando através de pequenas coisas, assim, né? Como isso, tem muita mulher que não conhece o coletor menstrual. Ainda eu já vi que mudou. Uma coisa que foi marcante, assim, da época que eu fiz. Eu tô com 21 anos de formada. Então, era bem assim, cesariana, e tinha aqui o hospital em Belo Horizonte, Sofia Feldman, que fazia o parto de cócoras. E era meio que um escândalo, né? É muito engraçado. O que é natural é o escândalo, né? Como que a gente foi desconectando? E agora eu já vejo, assim, colegas meus ginecologistas que mudou completamente a forma de ver, voltando a ver o natural. E é óbvio, de novo, falando da importância e da ciência, tinha muita mulher que morria no parto. Então veio aí essa sabedoria, cirurgia que salvou muitas mulheres. Mas aí virou aquela coisa, não quero ter o parto, né, natural, mas não marca aí, porque esse dia eu vou e aí na segunda-feira eu já volto a trabalhar. Estou exagerando aqui. Mas só para a gente ver o tanto que a gente foi desconectando mesmo disso. Então é interessante você estar falando
conexão com tudo, né? Com o que é natural no nosso ciclo, assim. E é difícil, porque às vezes a gente nega e a gente tem medo dos ciclos, né? Medo da próxima fase da nossa vida. E não deveria ter medo, sim um preparo. E eu acho que a própria conexão com esse ciclo te vai levando, né, uma compreensão como isso, de entender esse processo da menopausa, né, de entender o que é também, né, como a gente estava falando, né, o maravilhoso que é onde o seu corpo já não tem que gastar tanta energia todo o tempo, né, o que a gente estava falando, entra numa outra fase. Né? Então, assim, eu acho que ir pouco a pouco, conectando com o seu corpo, né? Por isso que eu falo, primeira coisa, automassagem, se abraçar diário, fazer a sua mandala lunar. Eu acho que isso te vai trazendo pouco a pouco, né? O primeiro passo para yoga, para Hatha Yoga, que é o que a gente pratica, né? O corpo é um instrumento. Então, o corpo é um instrumento para essa revelação, né, interior. Então, assim, conectar com esses ciclos lunares, né, com voltar a acreditar, talvez, não sei se acreditar a palavra, mas se entregar, talvez, a um aspecto mais místico, mais mágico da vida, né, que muitas culturas trazem pra gente. Então, eu acho que isso são pequenas atitudes do dia a dia, né, que podem começar a te convidar a conectar com o seu corpo, né? A criar esse vínculo de autocuidado, como você estava falando, e não de... Como é que é a palavra que você usou? Eu falei autocuidado, você falou autodescuidado. Eu falei autoabandono. Abandono, assim, né? Então, eu acho que aí, pouco a pouco, ir abrindo essa porta, né? Sem esse medo também, né? Do que vai encontrar aí. Né? Porque a porta de si mesmo é uma porta maravilhosa, né? A porta mais hermosa da sua vida é a sua própria porta, né? Então, e a questão mesmo que a gente encontre fogaça. Deve ter uma prima minha que tem fogaça, ela deve estar falando, ai meu Deus. A questão também, né, de uma flacidez, né, muscular geral no corpo que começa a aparecer depois de um certo tempo, perda de urina, tudo isso. Então, assim, o fortalecimento de assoalho pélvico, que eu falo em português, né? Eu confundo com o assoalho pélvico. Esse foi também um resgate tão bacana, porque, assim, tem mulheres, essa cirurgia chama cistopexia, né? Uhum. É impressionante, assim, é muito normal as mulheres saírem fazendo cirurgia, né? Mas por quê? Porque não tinha nenhum trabalho de assoalho pélvico. Zero trabalho de assoalho pélvico. E assim, yoga trabalha sempre, né, com os bandhas, né? De fazer trabalho que é o quê? É uma fisioterapia do assoalho pélvico. Igual a gente faz exercício que a gente quer manter o músculo forte. Então, eu vejo que ainda assim, na medicina tradicional, tem muita gente que ainda vai para a parte que é mais do tratamento. E aqui a gente está falando desse lado preventivo, que é muito importante, né? Então, se a gente faz esse trabalho preventivo, com certeza vai ter menos efeitos, né? E antigamente também tinha aquela mulher que paria muito, né? Tinha 15 filhos. Eu já atendi paciente com 22, 25 filhos. Uau, então, o assoalho pélvico, aí que nem yoga sustenta, né? Mas assim, a gente pode continuar fazendo. E Flora, ainda tem isso, por exemplo, academia, exercício físico, não tinha, né? A mulher fazia o exercício físico doméstico. Diário, e agora, mulher fazendo exercício físico mesmo, em academia, não importa a idade. Que eu acho que é também o caminho da meditação. Eu acredito nas academias de meditação. Olha só, vou só te dar um parecer aqui. Ai, tem o Agostinho que tá falando, parabéns por essa linda live. Sou homem, mas tenho filhas uma fofa que eu adoro, a Thaís, que eu conheço, é minha colega, e essas informações me ajudarão a compreendê-las, com certeza, né? Essas fases hormonais. Ô, Flora, a gente tem mais 8 minutos apenas. Então, assim, se teve alguma pergunta que ficou, se tem alguma outra coisa que você quer passar, aproveitar. Isso mesmo, Agostinho, amá-las ainda mais. Eu acho que essa compreensão
conexão do homem com o ciclo feminino. Não é? Conta aí pra gente, Flora. É maravilhoso, assim. Eu acho que falando, né, assim, para esses homens que dão aí, né, que nos honram, né, com a sua presença, assim, é que é isso, né? A gente veio de uma mulher, a gente tem uma companheira mulher, então a gente tem filhas mulheres, né, para os homens, né? Então é super importante, eu acho, eles também se abrirem a compreender toda essa ciclicidade, né? E toda essa não que a mulher é diferente. Não quero também, como você falou, né? Não quero falar que mulher é isso, homem é aquilo. Eu acho que não é criar mais separação, né? Não. Mas eu acho que é consciência, né? Consciência dessas manifestações humanas, né? Tanto que acontecem nas mulheres e como dos homens, assim, né? E de como é importante, eu acho, como a proposta da Chandra Yoga é isso, né? Apoiar as mulheres, né? A voltar, voltando um pouco, a voltar a ter esse espaço de autocuidado, a comunicar-se, né, com o corpo, com os ciclos da natureza, né, entender a maravilha, como é maravilhoso ser uma mulher cíclica, que maravilhoso é ovular, que maravilhoso é entender quando eu estou ovulando e que tipos de tanto vibrações químicas que acontecem no meu corpo, né, e emocionais, acontece nesse período, né, toda essa energia, que maravilhoso é sangrar, né, e como eu posso fazer com que esse sangue tenha sentido para mim, né, e que não seja um tabu, que não seja feio, que não seja doloroso, né, a gente sabe que às vezes o sangue com dor também, ele vem carregado de uma história feminina de muita dor. Então, assim, a ideia coletivo feminino. Consciente, exato. Então, assim, eu acho que a proposta da Chandra Yoga é trazer eu falo que eu trabalho com yoga terapia, né? Como se fosse isso. Quando a yoga começa, né, a servir de apoio para certas especificidades da vida humana, né? E no caso é da vida da mulher, assim, né? Então, essa é a proposta da Chandra Yoga. E, enfim, espero que super lindo. Você possa, Naila, compartilhar comigo dessa experiência também, e vocês que estão aí também, as mulheres, vocês homens que queiram convidar suas filhas também. Eu trabalho atualmente, né, meu trabalho está totalmente virtual, a gente já sabe que a gente teve que se adaptar a essa nova fase, né? E eu tenho a cada lua cheia e cada lua nova uma prática via Zoom, de 1h30, chama Yoga Ritual de Lua Cheia e Yoga Ritual de Lua Nova. E aí a gente vai buscar, né, a partir dessa energia que se expande da Lua, dessa mensagem lunar, se conectar com esses espaços. Né? Quando você for fazer, manda para mim um stories que eu vou publicar aqui, falar para o pessoal. Quero falar não só para o Agostinho que está elogiando a live, não sei se você perdeu o início, Agostinho, mas eu acho que eu fui intuída para agradecer ao masculino. Eu começo a live agradecendo ao masculino. Eu acho que vai tocar seu coração. Então assiste ela lá desde Flora, gratidão pela sua presença. Tem algum mantra, alguma coisa que a gente pode fazer aqui do feminino? Claro, vamos. É muito importante também para a gente, para as mulheres, né? A questão da palavra atualmente, né? Eu acho que a gente vem descobrindo a nossa potencialidade da palavra sagrada, né? Hoje em dia que a gente tem espaços para poder não falar, eu acho que a gente vem de uma memória de muita dor, né, onde a gente foi calada, então... Por isso que a gente fala bastante, a gente adora falar, e homens, a gente adora ser escutado. Pode escutado, não precisa responder, resolver problemas. E existe toda uma conexão maravilhosa, né, de quando a gente começa a trabalhar você deve saber, se você for ver a fisiologia da garganta da mulher, né, o mapa é muito parecido com o sistema reprodutor. É igual, se você for ver, é igualzinho, assim, né? Então, assim, com o sistema reprodutor, canal vaginal. Então, assim, existe também toda uma... Nos partos, né? Falam, relaxa, relaxa a boca, relaxa, né? Porque a gente, ao relaxar isso também, a gente está trazendo um espaço de relaxamento para toda a nossa vagina, não? Para toda essa área do nosso sistema reprodutor. Então, é maravilhoso trabalhar com a expressão daqui também, né? Para soltar também. Então, na Chandra Yoga a gente Você quer também com outra? A gente trabalha...
3 minutos, assim, o que você quiser. Vamos fazer alguma coisa assim nesse sentido já. Claro, vamos. Vamos fazer sim, e aí vou ir. Então tá, vamos, depois eu comento sobre. Então a gente pode. Tem um mantra que eu trabalho muito na Chandra Yoga, que é um mantra justamente de entrega, de devoção, né? Do feminino, da grande deusa. Então eu posso falar a primeira fase e você repete aí comigo, vocês aí em casa repetem comigo. Espero que seja fácil. Vamos lá. Tá, é fácil. Uma... Eu vou fazendo assim bem devagarzinho para vocês irem escutando bem. Uma Pajima, Uma Rakshama. Vão junto comigo. Uma Pajima, Uma Rakshama. Oma. Madre, guía-nos, Madre, protege-nos, Madre, guía-nos, Madre, protege-nos. Oma, 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 Oma,